Gonçalves Macabu Guimarães. A minha história está quase toda ligada, minha história de vida, quase toda ligada a essa instituição. Eu tenho horas que eu falo que eu não sei se aqui é minha primeira casa ou se é minha segunda casa, mas que é minha casa eu tenho certeza. Eu hoje tenho 53 anos e durante 38 anos eu vivi aqui dentro. E vivi intensamente, não vivi passando. Então eu comecei aqui no Protécnico e tenho muito boas lembranças desse Protécnico, porque foram professores como Dona Rosa Skeff, que começou a traçar, né, a minha vida aqui dentro, e na realidade começou a traçar antes, porque eu sou oriunda de escola pública. Eu estudei no 15 de novembro, eu estudei no Nilo Peçanha. Então são muitas histórias. Minha história então começou antes. Eu vi os alunos com régua T no ônibus, quando eu ia para casa, eu estava no ensino fundamental, e eu falava assim, você sabe o que é a régua T? Aquela régua imensa, né? Eu vou estudar nessa escola que usa essa régua. Eu não sabia nem ainda que escola era essa. E aí eu vim, né? Fiz o Protécnico em 1980 e em 81 eu comecei a estudar. E o que me marcou muito no início da escola aqui, que era o ensino integral, e além disso, eu morava longe, né? Como eu estou falando, né? A situação era bem delicada. Eu tinha que sair de casa às 6 horas da manhã e só voltar de noite. Porque se eu voltasse para almoçar, não dava tempo para voltar para a aula da tarde. Então minha mãe acordava de manhã cedinho e fazia uma, né, marmita para mim, para trazer para a escola. Só que eu passava o dia inteiro aqui na escola. E muitas vezes eu ficava com fome e não tinha dinheiro para comprar nada na cantina. Então eu hoje vejo a escola como avançou nessa questão. Como que os alunos têm a oportunidade de lanchar na escola, de ter os intervalos, que seja um pão com leite, um pão com café, não importa. Eu falo para os meus alunos, né, e falei enquanto estava na ativa hoje, vocês têm que agradecer todos os funcionários, os diretores que lutaram para essa instituição estar da forma que está. Porque quando eu estudei aqui, eu só tinha água. Tinha que trazer tudo de casa. E como que eu vim estudar e trazer tudo para um dia todo? Mas mesmo assim, eu fiz e não me arrependo de nada, porque eu saía daqui da escola 9 horas da noite. Por quê? Porque depois de estudar o dia todo, eu ainda ia para o ginásio jogar vôlei, que eu adorava vôlei. Então você tinha que ter energia e resistência para tudo. E como eu passava o dia inteiro aqui na escola, muitas vezes eu ficava numa salinha estudando. E muitas vezes, Joelso Leitão, que eu acho que hoje está falecido, ele chegava assim, minha filha, não pode ficar na sala, a sala tem que ficar fechada. Só que ele me via tantas vezes que no final ele desistiu, falou assim, você pode ficar na sala, pode ficar estudando aí. E eu estudava aqui na escola, então eu fazia todas as minhas tarefas, tudo que eu tinha que estudar antes de ir para casa, porque eu passava o dia inteiro. Então eu era rata da biblioteca, rata de alguma sala de aula. Tem seu Roberto Faria, que era o coordenador de turno, que ele era assim, uma criatura especial. Se ele encontrasse alguém pelo corredor, ele tinha todos os horários na mão. E ele chegava assim, meu querido, o que você está fazendo aqui? Qual a aula que você tem hoje? Qual é o curso? Aí ele já localizava. Mas olha só, sua professora está em sala te esperando. Ele abraçava o aluno e ia até a sala de aula levar o aluno. Antes de começar como servidora, tinha prova para estagiária. E aconteceu algo muito assim. Eu me formei em 1983, na ilusão que eu logo ia conseguir alguma coisa, porque eu já fiz um estágio no último ano da escola, eu passei para o noturno e fiz estágio de dia para eu terminar, como eu precisava muito trabalhar, para terminar a escola e já ingressar no mercado de trabalho.
E aí você começa a se esbarrar com as dificuldades. Mesmo eu tendo já feito alguma coisa, eu só não tinha declarado, não tinha feito o relatório, mas eu já tinha feito o estágio. Eu comecei a trabalhar, mas eu entrei no mercado de trabalho aqui em Campos, que não tinha muita assim, oportunidade, a não ser Petrobras naquela época. E aí não tinha concurso aberto. Eu fui trabalhar na TV Norte Fluminense, depois de formada. Trabalhei lá por um ano, mais ou menos, de 83, eu trabalhei uns 6 meses, eu acho. E era uma exploração muito grande do funcionário. Você trabalhava em escala, ganhando salário mínimo. Aí eu falei assim, não é isso que eu quero. Eu não estudei tanto naquela instituição, não me dediquei tanto para eu entrar no mercado de trabalho e ficar ganhando salário mínimo, né? E fora da minha área. Falei, eu vou parar tudo e vou começar de novo. Aí estava tendo prova para estágio aqui na escola, dentro da área. Aí eu fiz a prova e passei. Aí ali começou a minha vida profissional, porque essa instituição ela tem assim, um espaço muito grande no meu coração. E claro, quando você faz a coisa com prazer, você nem parece que você está trabalhando, né? Você está fazendo, se dedicando, e assim foi. Tinha um almoxarifado, era Neilton, que era professor na época e acho que responsável ali, e a gente testava todos os equipamentos elétricos para poder ir para a sala de aula, porque nós não tínhamos os laboratórios montados como são hoje, com essa, né, quantidade de equipamentos. Então, os amperímetros, voltímetro, multímetro, osciloscópio, tudo ficava no almoxarifado. E a gente tinha que testar e passar para o professor, e ele dava aula, ao final da aula ele tinha que trazer, né, e dar baixa naquele equipamento. E eu trabalhava nessa função. Quando meu estágio terminou, o almoxarifado fechou. E aí criou uma crise, né? Aí começaram a pensar, mas como é que vai fazer? Não pode fechar, né? Aí eles lembraram que tinham vagas ociosas dentro da instituição, na época, que era esse tecnologista, que não tinha ninguém preenchendo essas vagas. Aí eles fizeram um processo seletivo e eu, com outras pessoas, passamos cada um para um curso. Era a profissão, acho que nem sei se existe mais, tecnologista. Tinha uma vaga para a área de eletrotécnica, outra para a vaga de mecânica, para a área de mecânica, outra era edificações e outra estradas. Aí foi assim que eu comecei aqui no IFE como funcionária. Só que eu fiquei um tempo só, um ano e pouco mais ou menos, quando abriu o concurso para professor. Aí quando abriu o concurso para professor, tinha uma vaga para teoria de eletrotécnica. E foi feita, essa prova foi em janeiro. Eu peguei e falei assim, bom, vou baixar a cabeça e vou estudar. Eu estudei de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todas as horas que você possa imaginar da minha vida até o concurso eu estudei. O concurso foi assim, um nível muito difícil, uma sala com 40 candidatos mais ou menos, que foi, a gente chamava, era a sala do buraco, que tinha lá onde hoje é o audiovisual, que não é mais audiovisual. Eu fiz a prova ali e aí aconteceu o quê? Podiam passar 2 pessoas para a segunda fase, porque depois da prova teórica a gente teria a prova de desempenho didático. A prova foi tão cascuda que só eu passei. Com uma nota assim, que não foi excelente nota, mas excelente nota da minha vida. Você tinha que ter 50% mais um para passar. E eu passei com 50% e mais uns pouquinhos. E consegui passar para a segunda fase. Aí na segunda fase eu passei já sozinha para poder fazer o desempenho didático. E aí eu entrei. Pra você ter uma ideia, nesse ano tinham 5 vagas ou 6 para prática profissional dentro da área de eletrotécnica. Tinha uma para teoria de eletrotécnica e 5 ou 6 para prática profissional, que eram os laboratórios. Dos candidatos, que eram muitos candidatos, só passaram 2 ou 3. Não conseguiram preencher o número de vagas, de tão cascudo que foi o concurso. Nessa não conseguiram preencher. Eles tiveram que fazer um novo concurso
que aí foi, o primeiro foi, se eu não me engano, depois a gente ficou sabendo que a gente não sabe de onde vem a prova, se eu não me engano, o primeiro foi o Cefet do Paraná que preparou, e o segundo foi alguma coisa do Rio. Aí nesse segundo concurso eles conseguiram preencher a vaga. E isso foi o início da minha carreira como professora. Até eu terminar a minha carreira e aposentar, eu trabalhei em sala de aula 29 anos e meio. 29 anos e meio de felicidade. Então eu pensava em fazer engenharia e morar em São Paulo, trabalhar fora. Essa era a minha pretensão de infância, de adolescente, né? Aí depois a vida vai traçando. E eu saí assim, aqui do IFE, pelas redondezas por onde andei, trabalhei aqui e ali, eu sempre acabava na sala de aula. Até que um dia a minha ficha caiu e eu falei assim, gente, eu sou professora nata e eu amo essa profissão. Eu amo o que eu faço, eu amo estar em sala de aula com os alunos e de dividir o que eu sei com eles, com os alunos. Isso é maravilhoso. Quando eu aposentei, eu tive muitos alunos passando por mim falando assim, professora, a senhora deixou a gente órfã. Eu falei, não, mas tem outros professores que hoje estão aí ocupando espaço. Eu dava aula de eletrônica digital. Eu entrei como professora de eletrotécnica, teoria de eletrotécnica. E depois, com o tempo, eu fui fazendo curso, fui para Itajubá, fiz curso lá. Aí eu entrei na área de eletrônica, porque era uma área bem carente dentro do IFE, e eu entrei na área de eletrônica digital. E essa área de eletrônica digital eu fiquei até me aposentar. E tem uma menina que me chamou muita atenção. Uma vez ela falou assim, depois que eu aposentei, ela falou assim, professora, quando eu era sua aluna, eu não te entendia, porque eu achava você assim muito rígida, brigava com a gente, né? Mas hoje eu entendo perfeitamente. A senhora queria que a gente estudasse, queria o nosso bem. E agora que a senhora não está mais aqui, é que eu consigo compreender isso. Uma aluna de telecomunicações. Então, eu fui tendo esses relatos, né? E isso é uma coisa assim muito legal, muito emocionante, você sair e você saber que você tentou fazer o melhor, que você tentou cumprir da melhor forma. Olha, quando eu entrei aqui, quem era o diretor era Gilberto Paz Rangel. Quando eu era aluna, inclusive, tinha uma coisa que era muito assim, que marcou também, que tinha a parte do hasteamento da bandeira. Então todos os alunos, quando eu estudava aquele jalequinho azul, a gente ia ali para fora, onde tem os carros estacionados. No dia de hasteamento da bandeira, os carros não podiam entrar, né? Ficava aquele pátio livre. E todos os alunos se posicionavam ali. Tinha alguém do multimídia, né, que ligava o som, se posicionava lá Gilberto junto com os assessores dele, cada um hasteava uma bandeira. E essa parte desse patriotismo, ele vem assim, a gente foi deixando de ter, né? E isso me marcou, isso foi uma coisa importante na época, era com Gilberto. Quando eu entrei para trabalhar, ainda isso permaneceu por um tempo, era Gilberto ainda. E a escola veio de uma época, né, 1985, por aí assim, ainda era uma época muito austera. E tinha uma coisa muito engraçada, que tinha o dia que o diretor passava nos setores. Ele fazia a revista. Então a gente já vinha avisando, olha, hoje o diretor vai vir aí. Então a gente ficava com tudo pianinho, tudo bonitinho. Ele ia nos setores, cada setor, conhecia cada funcionário, entrava depois na sala de aula, cumprimentava o professor, conhecia os alunos, então existia mais esse relacionamento, essa empatia, que eu sinto hoje na instituição, desde a época que eu ainda estava nos últimos anos, foi existindo um afastamento, as pessoas foram ficando em departamentos e você praticamente não se conhecia. Teve uma época na escola
que todos se conheciam. Nem que fosse de bom dia ou boa tarde, você sabia que fulano, podia não saber o nome, mas você sabia que era professor, sabia que era funcionário, sabia que estava ali, né, trabalhando. Hoje, a gente passa pelo corredor, é claro que a instituição cresceu muito, mas a gente não sabe se é aluno, se é funcionário, se é visitante. Você não dá muito, né? Você até dá o bom dia, boa tarde, mas você não conversa, você não sabe quem é. Quando eu me aposentei daqui com essa sensação de não conhecer muita gente e de entrar funcionários novos. Por isso que eu estou aqui hoje, para poder os novos terem uma ideia de como que as coisas foram antes, porque existiam inclusive os funcionários novos sem conhecer essa história. Essa instituição, volto a repetir se eu já falei, eu não sei se no meu coração é mais a minha casa ou a minha casa é mais a minha casa. Não sei se ela está em primeiro lugar e minha casa no segundo, ou se as duas estão equiparadas. Mas essa instituição, para mim, devido a essa história toda que eu tenho aqui, né, ela é a minha casa. Então, quando eu entrei para trabalhar aqui, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Eu nunca pensei nisso. E agora eu estou aqui. Hoje eu sou funcionária dessa instituição. Coisa maravilhosa. E aí, quando você tem a sua casa, o que você faz? Você não cuida? Eu cuidava da parte onde eu estava trabalhando, da parte que me cabia, como se fosse minha casa. Então essa instituição aqui, ela é assim muito, muito amada por mim. E eu tenho certeza que por toda a minha família que passou por aqui e que ainda está. Todos que chegam aqui, minha filha até brincava assim comigo. Mamãe, a senhora onde passa fala do IFE, a senhora fica catequizando as pessoas na rua para estudar no IFE. Falei, minha filha, às vezes a gente ia no restaurante, né? Às vezes o garçom que vinha servir, a gente começava a conversar, você estuda onde? Qual curso que você... Eu e meu marido. Falei, minha filha, essa instituição, ela transformou a minha vida. E ela dá oportunidade de transformação social para muita gente. Então, a pessoa que está numa situação do estudo mais aquém, ela tem dentro do IFE a oportunidade de erguer a cabeça. Foi assim que foi comigo. Então, todos que estão à minha volta, eu desejo o mesmo. Então, quando os meus alunos estavam na sala comigo, né, estudando, primeiro dia de aula, que a gente faz aquele discurso, se apresenta, uma das coisas que eu falava era isso. Olha só, essa instituição tem que fazer a diferença na vida de vocês. Que se vocês estiverem aqui só por estar, vocês vão perder a oportunidade, vocês poderiam estar em qualquer outra instituição. O valor financeiro pago para cada aluno aqui é muito alto, porque é uma instituição que tem todo um equipamento, uma estrutura por trás dela. Não é só a parte teórica, acadêmica, né? Então você tem todo um aparato que eles, várias vezes os políticos já fizeram projetos tentando privatizar, tentando estadualizar, graças a Deus que não conseguiram, e aí eles colocam números, dizendo que o aluno é muito caro nessa instituição. Então vocês têm que fazer isso valer a pena, e valer a pena para a vida de vocês. A instituição, ela permite que você faça um divisor de águas. Se você hoje tem dificuldades, supere, mas estude muito. Porque se você estudar, você tem oportunidade, você vai ter concurso, que você vai ter oportunidade lá fora. Então sempre, meu discurso era muito esse, entendeu? Então eu cobrava muito dos meus alunos essa responsabilidade. Também dava. Eu ia para o quadro, eu dava aula, muitas vezes tinha lá o data show, mas às vezes o data show fica colocando ali e o aluno não vai assimilando, porque é muita informação. Eu sempre fui do quadro. Eu, além do data show, ia para o quadro, explicava devagar, tirando as dúvidas, mas ao mesmo tempo eu cobrava. Olha, agora vocês precisam fazer a aula dada, a aula estudada. Na próxima aula eu quero esse conteúdo estudado para a gente ir para o próximo.
Então eles achavam assim, muitas vezes o aluno que não queria estudar, ele achava, nossa, a professora cobra muito. Mas eu cobrava por quê? Porque eu tenho a plena convicção que se você não fizer enquanto está a caminho, não adianta chegar lá na frente e você dizer assim, eu passei por essa instituição, mas ela não valeu. Eu não consigo passar no concurso, eu não consigo trabalho. Você tem que fazer valer. Quando eu encontrava um ex-aluno meu no supermercado, arrumando prateleira, eu abaixava com ele e ia conversar. Meu filho, vem cá. E o curso? Professora, terminei. Você já colocou seu currículo por aí? Já. Mas olha só, nós estamos numa recessão, né? Eu acho que é válido você trabalhar, porque a gente precisa trabalhar. Eu, enquanto fui aluna daqui, eu nas férias vendia sapato, para eu poder ter algum dinheiro durante o ano. Então, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Mas não abandone o curso que você já fez. Não abandone seu sonho. Volte para a escola. Você pode reingressar, né, fazendo aproveitamento de matéria. Enquanto você não consegue algo dentro da sua área, volte, faça outro curso. Não saia de lá de dentro enquanto você não conseguir algo que você se sinta satisfeito. Eu fui essencialmente professora, né? Eu passei no concurso, entrei para a sala de aula e como eu amo a sala de aula, eu nunca quis me afastar. Quando na época era diretor, Dr. Miguel Ramalho, né, eu estava terminando um curso que eu fiz, paralelo à minha atividade aqui na escola. As pessoas até me perguntam assim, mas o que uma coisa tem a ver com outra? Eu falei, não tem nada a ver. Eu fiz odontologia, né? Além de eu ter, qual a minha formação? Vamos voltar um pouquinho. Qual a minha formação para atuar na área de eletrotécnica? Eu fiz o curso técnico. Na época não exigia que você tivesse faculdade para fazer a prova, mas eles te davam um prazo para você ter o 3º grau. E eu entrei então com o meu diploma de técnica e aí eu fiz o que a gente chama de esquema 2. Não sei se você já ouviu falar. Foram 2 cursos que foram instituídos aqui na escola, montados pelo Cefet do Paraná e pelo Cefet do Rio. Eu fiz o que foi do Cefet Paraná, a coordenação. A coordenação do Cefet Paraná montou um curso de 3º grau e trouxe para dentro do IFE. O curso era sexta-feira à noite até 10h30, de 18 às 10h30. Sábado, o dia inteiro. E domingo de manhã, feriados e todas as nossas férias. Esse era o nosso curso. E esse curso ele era de formação de professores de áreas tecnológicas. Ele era esquema 1 e esquema 2. Esquema 2 era para quem não tinha faculdade, que ia fazer a parte técnica relacionada à técnica e pedagógica. E o esquema 1 foi dado para os engenheiros, quem tinha 3º grau de matemática, que dava aula aqui, que tinha que ter essa complementação pedagógica. E esses, então, eles entraram para estudar com a gente na metade do curso para frente, que entrou a parte pedagógica. Então, essa foi a minha formação. Formação de professores para a área técnica de 1º e 2º grau, que a gente chamava de esquema 2, 1 e 2. E aí, depois que eu terminei esse curso, eu fui fazer pós-graduação em educação, né? Que foi ali na Faculdade de Filosofia. Então, eu fiz pós-graduação em educação. Essa foi a minha formação dentro do IFE aqui. Só que, paralelamente a isso tudo, eu não sei como que eu conseguia, né? Eu fiz um curso de odontologia. E quando eu estava me formando, né? Já estava formada, o Dr. Miguel Ramalho estava com o consultório do IFE desativado. Ele tentou montar, mas a pessoa que ele chamou, montou, mas as coisas não funcionaram, então as coisas estavam sucateadas. Como estava fechado há muito tempo, chegava a estar tudo empoeirado. Ele me chamou e falou assim, Áurea, você aceita ficar um tempo em desvio de função, fora da sala de aula e para você poder colocar o consultório para funcionar, para ativar o consultório? Eu aceitei.
claro, uma grande oportunidade de eu exercer o que eu tinha acabado de me formar, a faculdade que eu tinha acabado de fazer. Aí fui, ele me deu carta branca para comprar materiais, para mandar consertar o que estivesse com defeito. Eu contratei, né, via escola, um profissional que fazia a manutenção, fez a manutenção corretiva de tudo que estava sem funcionar, e depois ele ficou fazendo a manutenção preventiva uma vez por mês. Eu pedi um funcionário para trabalhar junto comigo, porque precisava de alguém com responsabilidade para coordenar fichas, para poder ver os pacientes. E aí nós tivemos 4 equipos montados ao mesmo tempo. A equipe é aquela cadeira do dentista, né, que tem todo o aparato. E eu, como tinha contato com a faculdade de odontologia, bem recente, eu consegui selecionar estagiários para trabalhar aqui. Então eu atendia em uma equipe, nós atendíamos a alunos que passavam pelo serviço social e que eram encaminhados para lá. Eu atendia em uma equipe e coordenava os outros 3 equipes, esses estagiários que estavam no 9º período, no último período da faculdade. E com isso a gente conseguiu resolver emergências, restaurar dentes anteriores. Como que um aluno vai, né, se candidatar a um estágio ou a um emprego se ele tem os dentes anteriores como porta de entrada sem estar em condições? Eu lembro de um aluno, que eu não vou citar nome especificamente, que hoje é funcionário daqui, tá? Que ele chegou com todos os dentes da bateria labial anterior cariados. E a gente restaurou todos, a gente só deu alta para ele quando toda a arcada dentária dele foi restaurada. Eu não sinto saudade de nada. Por quê? Porque eu não me afastei da escola, né? Eu me aposentei e eu troquei de atividades. Eu hoje não estou mais em sala de aula, mas eu estou participando dentro da escola de tudo que eu não pude participar antes porque eu não tinha tempo. Eu gosto muito dessa instituição, mas eu gosto muito mesmo. Aí, quando eu encontro um colega que está para se aposentar, como tive a oportunidade no ano passado, que me falou que ia aposentar, mas que depois não ia nem entrar mais aqui na escola, não ia passar nem na calçada, não tem essa história? Eu fui e falei para ela, disse, fulana, olha só, você trabalha nessa instituição há quantos anos? Aí ela fez lá as contas, né, 30 anos e tal. Pois é, você faz parte da história dessa instituição. Você não pode, faça um trabalho com você, não saia daqui aborrecida por ninguém. Além do que, as pessoas passam, mudam completamente, mas a instituição fica. E o que você fez está aqui. Então, não faça isso com você, porque você vai como se você fosse se mutilar se você fizer isso. Olha, a amizade, tem o pessoal do vôlei, que jogou vôlei junto comigo, né? Tem a Marcinha, que é aposentada também, aposentou agora, ano passado, que ela jogava vôlei e a gente corria junto, né? Então, são amizades assim que você inesquecíveis. A minha professora de costura, ela entrou comigo, junto comigo na escola, né? Na mesma época, nos mesmos processos seletivos, só que ela era de estradas e eu de eletrotécnica. E hoje ela está no trabalho voluntário e a gente está junto como amigos. A minha cunhada, que na época não era minha cunhada, era só minha amiga, acabou que eu e o irmão dela nos casamos. O irmão dela foi meu professor aqui na escola, né, na época que eu estudei, mas ele casado, com filhos, ele tem 3 filhos do primeiro casamento, ele se separou, levou 2 anos por aí namorando. Aí um dia a gente se encontra e eu era amiga da Cristina e meu ex-professor passa a ser então futuramente meu marido. Então é meu grande amigo, né? Foi meu grande amigo e é meu grande amigo aqui dentro da escola.
minha relação, a minha família com a escola é uma coisa muito assim, apertadinha, muito juntinha. Por quê? Porque acaba que toda a família quase, ela passou por aqui. Vou falar inicialmente de mim. Eu e meu irmão. Meu irmão também estudou aqui e fez o curso de eletrotécnica. Aí depois a minha grande amiga, Cristina, fez o curso de eletrotécnica aqui também. Hoje é minha cunhada. Meu marido também fez o curso de eletrotécnica aqui, em muito tempo atrás. E o pai dele, seu Manuel de Azevedo, ele fez o curso de aprendizes e artífices quando era lá na Faculdade de Direito, a antiga Faculdade de Direito. Então vem daí. Aí tem, ó, o pai dele, o tio dele era professor daqui, Agenor, se eu não me engano, professor de mecânica. E aí depois, numa relação mais próxima, ele tem 3 filhos do primeiro casamento, que é o Vitor, o André e a Suelen. Todos 3 estudaram aqui. Aí depois, já numa outra geração, eu tenho 2 filhos, uma filha fez o curso de automação aqui e agora está fazendo engenharia de automação. E eu tenho um outro, né, um temporão, que está se preparando para estudar aqui também. Ele hoje tem 13 anos e ele está no Fundamental 2, né, no 8º ano. No ano que vem, esse ano ele já está começando já a se sintonizar que ele vai fazer prova para cá. Então, a família é toda aqui. Por quê? Tanto eu me preocupo quando eu vejo alguém que eu quero trazer para cá, que se eu quero trazer para cá, porque essa instituição, ela é maravilhosa. Então, eu pego um desconhecido na rua, que eu começo a conversar com ele, eu acho que ele tem um potencial para estudar aqui, eu quero que ele venha estudar aqui. Se eu quero isso para os outros, eu quero igual para minha família. Então, os meus alunos, né, às vezes falavam assim, professora, a senhora é muito brava, a senhora é rígida. Aí eu falo assim, olha, eu trato você como eu trato os meus filhos. Você, para mim, é a extensão dos meus filhos. Então, a minha responsabilidade com você, enquanto você está aqui, eu faço igualzinho. Se fosse meu filho estudando aqui, eu iria fazer igual minha filha. E minha filha foi minha aluna. Olha, a minha maior realização, ela era reciclada sempre. Toda vez que eu via meus alunos se formando, né, para mim era uma grande realização. Toda vez que eu encontrava com esses alunos fora da escola, esse era o maior projeto, era meu maior projeto. Aquele aluno que foi, e depois ele encontrava comigo trabalhando. E eles faziam questão de dizer, professora, eu estou na Petrobras, professora, casei, tenho filhos. Então, essa é a minha maior satisfação. Eu vou ser sincero com você. Qual é a sua maior satisfação? É ver que aquele aluno que um dia passou na sua sala de aula, ele foi progredindo e ele conseguiu conquistar o espaço dele como cidadão. Eu comecei a me preparar psicologicamente antes de aposentar, com muito medo de me aposentar e sentir muita falta, né? E até ter a questão da depressão. Eu falei assim, não vou permitir que isso aconteça assim com facilidade. Se tiver que acontecer. Então, 2 anos antes de me aposentar, eu comecei a entrar em outras atividades que eu pudesse, na hora que aposentar, estar com algumas coisas encaminhadas. Eu não retorno como visitante porque eu não me sinto visitante. Eu retorno para o IFE, quer dizer, eu nem saí, eu estou no IFE como funcionária. Funcionária que não está na ativa, mas está na ativa em outras atividades. Então, eu não perdi a minha ligação com essa instituição. Essa instituição aqui é um caso de amor muito grande e que eu acho que eu vou partir para outra levando. O IFE hoje, no presente,
ele já é maravilhoso, em termos do que a gente veio de conquista material principalmente, né? Os cursos que foram instituídos aqui, as oportunidades, o terceiro grau, as pós-graduações, mestrado, gente, isso abre um leque de oportunidade para esses alunos que estão aqui, que eles não têm necessidade de sair daqui, não é? Então, esse presente já é um presente assim que você tem que bater palmas. Bater palmas para essa iniciativa de vocês de resgatar essa história e para muitas outras atividades aqui dentro, né? Então, o presente, ele já deixa a gente muito feliz. O que deixa menos feliz, eu citei para você, mas é uma questão que é da modernidade mesmo, é as relações. As relações, elas acabam se distanciando. Então, eu acho isso isso é uma perda, né? Dentro da ascensão, a gente conseguiu a ascensão material, essa ascensão de qualidade, de tecnologia, mas a gente perdeu muito na questão do relacionamento, do ver o outro como ser humano. Talvez existam algumas iniciativas que estão iniciando agora, né? Que essa questão do aposentado, a questão do quem está na direção está se preocupando. Eu vi Jefferson lá na reitoria no dia que nós fomos indo lá, se preocupando em estar naquele momento. Eu acho que buscar estar mais próximo é o que eu espero para o futuro, que continue, né, nesse caminho que está de tecnologia, de avanço, de estudos. Eu acho que tudo tem um planejamento que começa e que dá sequência. Agora, resgatar essa questão do pessoal, da valorização do ser humano.